Eu era companheira dele, mesmo à distância. E ele Foi o primeiro web namoro do mundo, então. Porque não tinha internet, mas vocês estavam namorando à distância, existia né? uma conexão. Então, assim, por isso que meu livro é legal, porque eu tenho muito a voz dele. Porque ele também mandava cartas. Era difícil ligação interurbana, era ruim a ligação. A gente se falava o quê? No começo, nossa, nos primeiros meses, a gente se falava a cada 15 dias no telefone. Telefone. E era cara a ligação para ele lá fora. Nem imagino como que era, porque não tinha nem orelhão, né? Era só aqueles telefones fixos, que era uma casa em 1000 que tinha. Então ele me perguntava o que eu achava, né, da corrida, para sentir se eu estava presente ali. Era importante para ele que ele, longe, as pessoas que eram relevantes para ele estivessem presentes. Você também tinha uns ciúmes, né? Tinha os ciúmes ali, né? Se eu tivesse ciúmes, eu não tinha namorado nem 3 meses. Porque o primeiro GP do Brasil, que a gente estava namorando, no começo de namoro, gente, a Monique Evans pulou no colo dele. Foi um auê, a mulherada... Monique Evans, nossa. A mulher, ele era coqueluche, porque, né, brasileiro, estava já numa equipe relevante, né? Tinha feito deu aquele show na chuva em Mônaco no ano anterior. Gente, a mulherada caiu de pau. Aí eu falei, não, gente, assim, não vai. Falei para ele no telefone. Eu conto tudo no livro. Conto tudo. Por isso que o meu livro tem 640 páginas. Porque tem imagens, tem um monte de cartas dele. Então, meu livro tem a voz dele. Né? Foi um inferno. Eu falei, olha, você mora longe, mas com essa mulherada, com essa mulherada aí te assediando, eu preciso presenciar isso, eu não vou dar conta. Eu falei para ele, eu não vou dar conta. Eu era menina, mas eu tinha muito bom senso, sabe? E eu era honesta, eu falava, eu não vou dar conta assim. E ele realmente deu um jeito de não aparecer com ninguém na mídia. Ele aprendeu um jeito de, nos paddocks, ele se blindar desse tipo de assédio, né? Só que aí veio o problema do seu Piquet, né? Porque aí ele não aparecia nem com as celebridades que queriam aparecer na foto com ele e nem com ninguém, né? E aí teve aquela treta com o Piquet. Porque até hoje o pessoal tem gente que discute ainda quem foi o melhor, né? Quem foi melhor? Ele ou o Schumacher? Ele ou o Prost? Ele ou... É saudável, né? Mas o Piquet foi uma coisinha um pouquinho diferente. Conta aí pra gente. Porque o Piquet entrou numa coisa de ofensa, entendeu? Pessoal. E aí não foi bacana. Ofensa, tipo assim, como se ele não gostasse das pessoas e por isso ele quer se sentir estrela, ficar sozinho? Como que era? Antes fosse. Porque aí ele ia estar sendo... Eu tô tentando pegar aqui. Ele ia estar sendo mais honesto. É que vocês são jovens, não sabem da treta, né? Não, foi treta. Foi treta. Falou que ele era gay? Pronto. Calma. Em 1985, eu não sei exatamente a época, mas eu dou uma... E também não lembro. Tá tudo no meu livro, porque eu tive que pesquisar também. Eu tive que encaixar coisas da minha memória cronologicamente. Então... Tá. Né? Foram vários tipos de pesquisa, né? E eu agora não posso te dizer se foi final de 1985, que a gente já estava namorando há um ano, ou começo de 1986, que o Piquet começou a morar com uma moça que já tinha tido um caso com Senna em 1984, que é uma moça que vivia ali nos paddocks. Eu não sei qual era a atividade dela nos paddocks, que ela trabalhava ali, mas conheceu o Senna, teve um caso com o Senna rápido em 1984, em 1985 para 86, o Piquet se encantou com ela, a tal de Catherine, e começaram a namorar, tal, e o Piquet teve um filho com a Catherine até, então ela foi mulher dele por um tempo. E aí o Piquet, um dia, meu livro também tem a participação do Reginaldo Leme, tá? E ele conta, ele estava presente no dia que o Piquet abriu a boca dele para falar bobagem. O Piquet não se importa com o que os outros pensam, fala o que bem entende, tudo tem sua consequência. Está aqui a consequência da atitude dele, né? Ele foi leviano. E o Reginaldo Leme
conta no meu livro. Falou pro Piquet. O Piquet falou, porque o Senna não gosta de mulher. E o Reginaldo, na mesma hora, falou, essa foi a maior... Posso falar a palavra? Pode. Foi a maior merda que você falou na sua vida, que você fez na sua vida. Pelo amor de Deus. Né? Bom, daí o que o Senna respondeu para ele? Pergunta para tua mulher se eu gosto de mulher ou não. Tá certo. Tá certíssimo. Falou que não devia, escutou o que não queria. Exatamente, sempre foi assim. Pois é, aí foi o que aconteceu. E depois disso, o Piquet continuou com aquela meleca toda. Por quê? Porque o Senna não aparecia com ninguém nos paddocks. Ele não aparecia com ninguém porque namorava comigo. Né? Eu era menininha de família, né? Eu não tinha uma vida de mulher com ele ainda no começo. Né? Ele tinha a vida de homem dele no começo. Foi tudo conversado e tudo acertado. Né? Isso é lealdade, é honestidade. Né? E deu nisso. E o Piquet esmerilhando ele, achando que... Você fazer uma pergunta. Não sei se você fala no seu livro, mas você acha que, de repente, o Piquet foi atrás dessa mulher por causa disso, inclusive? Sabendo? Não sei, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho de repente queria ferir o ego, atacar o Senna de alguma forma. Daí eu escutei que ela ela dizia para as pessoas... Ou ela foi atrás do Piquet também, porque ele era piloto também, Escuta. É o seguinte. São pessoas, a gente olha como se fossem deuses do Olimpo, né? Mas são pessoas, né? O Piquet... Eu ouvi dizer que o Piquet falava lá nos bastidores que eles não tinham consumado, que eles saíram juntos, mas não tinham consumado. Gente. Você acredita nisso, Júnior? Olha nos meus olhos. Pois é, só ele. Ele fingia que acreditava. Entendeu? Não sei se foi ela que contou essa conversinha, se falou. O fato é que, até hoje, tem algumas páginas que falam que o Piquet, que o Ayrton... Porque de 87 para 88, 87 foi o último ano que o Piquet foi campeão do mundo. E aí, em 88, já começou com o Piquet enchendo o saco, falando, não, porque... por que será que o Senna andou sumidinho? Por onde ele andou? O Piquet sempre com a maliciazinha dele, né? De um cara fofo, né? Nossa, como ele é macho, né? E aí o Ayrton se cansou. No começo falou, olha, veja bem, eu sumi para ver se alguém te dá atenção, afinal você... foi campeão, né? Tô vendo se a mídia te dá um pouquinho de atenção. Então, assim, o Senna era bom menino? Era bom menino. Mas ele era ardido. E não estava afim de ficar escutando desaforo e não dar o troco, né? E ele deu o troco. Mal sabe o Piquet como é que ele deu o troco. Eu sei, mas vocês não vão saber. Não tá no livro também, não? Vão saber. Não vou contar. Não vou contar. Mas o Senna era vingativo. Eita! Piquezinho, você não faz ideia. Agora, se ele ouvir esse podcast agora ele vai ficar com peso na consciência. Eu quero que eu quero que ele fique sem dormir, porque ele perseguiu e fez fazer com que eu me sentisse culpada de tudo aquilo. Atinge você também. É ou não é? Naquele contexto todo ainda sobra pra você ainda. Né? Você imagina o seguinte, o Senna tá lá, você tá no Brasil e querendo ou não, o cara fazendo piadinha sobre o relacionamento que ninguém sabe que ele tem, ao mesmo tempo, se ele não tem, é por algum motivo. Júnior, imagina o seguinte, imagina um cara famoso, assediado, ele era bastante assediado, que tinha uma namorada, que fala namoradinha. Gente, essa namoradinha aqui, de família, fez com que ele vivesse com uma saia justa desgraçada, porque se alguém descobrisse que ele estava saindo com alguma mulher, porque ele saía, eu sabia que ele saía, eu tinha 15 anos, eu nunca ia achar que, porque ele vai me esperar eu fazer quantos anos? Né? Eu fui criada, minha mãe falou, filha, ele é um homem, o que você vai fazer? Como é que vai ser? Ele tem que ter a vida de homem e você tem a tua vida de... Você não tem idade. E eu aceitei tudo, porque eu queria estar com ele, eu gostava, era muito bom estar junto com ele. Você sabia, então? Ele me perguntou. Casinhos. Querido, ele me perguntou, ele falou, eu sou um homem, você é uma menina, como é que vai ser? Ele me deu a oportunidade de eu escolher. E eu falei, faça com as outras o que você ainda não pode fazer comigo, eu não estou preparada. Foi combinado, o que é combinado não sai caro.
E como que ele conseguia esconder? Porque a mídia toda... Exato! E aí as pessoas falam aquela namoradinha. Gente, a gente lutou pra estar junto. Como é que um cara como ele tinha os cachos dele e ninguém descobriu? Ninguém sabia? Imagina a paura dele. Não tinha um paparazzo, porque naquela época não tinha celular. Imagina a paura dele, de uma moça ir lá, olha aqui, marcar um encontro com ele, sei lá onde, ou nós saindo de um motel, sei lá o quê, pra querer aparecer. Você já imaginou? Você imaginou? 4, não foram 4, foram 3 anos assim. Loucura, né? 3 anos assim, dele ter a vida dele que separar, né? Uma vida à parte. Mas e aí? Como que você lidava com isso? Tipo assim, você sabia e você aceitava e você concordou com isso, mas... E o lado do coração? Peraí, eu concordei com isso e como é que ele aceitou estar com uma menina que não podia nem sair, nem dar a mão pra ele na frente dos pais? Mas você se sentia conectada com ele? Uma menina que nunca tinha beijado. Da mesma forma? Eu nunca tinha beijado. Eu aprendi a beijar com ele. Ele foi meu primeiro namorado. Às vezes as pessoas confundem. Não, a Adriane é a minha primeira namorada do Senna. Não. Ele já tinha sido casado. Ele foi o meu primeiro namorado. Eu aprendi a beijar com ele. Eu não sabia beijar. Imagina você tá beijando um piloto de Fórmula 1. Uma menina, um homem formado. Então, assim, eu falava, mas como que ele tá comigo? Como? Por quê? E ele me tratava muitíssimo bem. Muitíssimo carinhoso, divertido, animado. A gente fazia tudo junto. A gente tinha uma afinidade enorme. E não me pergunte por quê. Né? Ela era uma afinidade que não tinha explicação de por que era. Apenas era. Ele era um cara elétrico e eu era uma menina elétrica. Eu fazia muito esporte e a gente fazia tudo junto. A gente jogava tênis, tudo dentro da minha casa. Né? E a gente sempre dava um jeitinho de escapar para poder se beijar. E a gente foi ganhando intimidade aos poucos, de acordo com que eu estava preparado ou não. Ele foi um príncipe comigo. Ele ajudou meus pais a terminar de me criar. Você quer coisa mais linda que isso, Júnior? Eu não sei. Não, é verdade. É porque ele te traía. Gente, ele estava me terminando de me criar. Imagina, ele não poder aparecer. O pânico dele de vazar alguma coisa. Sim, claro. Você entendeu? A Ele mídia tinha lá, toda em cima. Ele tinha os contatinhos dele lá e pronto, tinha. Né? Aliás, infelizmente, eu sou amiga da Cris Ferratio. Eu tenho muito respeito por ela. Mas eu também não entendi até hoje por que ela foi contar que ela foi um dos contatinhos dele. Quando ele namorava comigo, quando a gente ainda não era homem e mulher. Pra que, Cris? Pra que, Cris? Eu respeito. Todo mundo tem sua história pra ela contar, veio a namorar ele, né? Depois da Xuxa. Mas por que ela foi contar um negócio desse? Pra minha visão, isso denigre ela, porque tinha ela era mais um contatinho dele. Você tá querendo dizer que ela era, tipo, a segunda opção? Ela fala, porque ele saiu um dia do Gallery, que ele tava comigo dançando no Gallery, e que ele foi embora comigo, e que depois ele voltou pra ir atrás dela. Bom, ele deve ter feito isso com um monte de mulher. Desculpa. Ele tinha a vida dele separada, uma vida à parte. Sim. Né? Ela foi uma das que, né? Uma vaidade dela de contar, tá bom. Pelo menos não mentiu, né? O ruim quando não mente. mentiu.